E o financismo abriu sua caixa de ferramentas, ou colunistas da grande imprensa, contra Márcio Postman no IBGE. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal, clicando no botão valeu. Peço que ao final do vídeo você deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente o que eu acabei de falar, mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar também do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, todas elas, inclusive no WhatsApp, no Telegram, se você tiver. Que assim você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir aos vídeos do blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Se você não é, você pode assistir aos vídeos do blog do Cadu Amaral no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo às 7h45 da manhã de 29 de julho, sábado. E a semana que antecede eu gravar esse vídeo foi marcada por diversos ataques ao economista e professor da Unicamp, Márcio Postman, ex-presidente do IPEA, Instituto de Pesquisas Aplicadas, um órgão ligado ao governo federal, enfim, à União. Em suma, o resumo da obra, dos ataques ao Márcio Postman, foi de que ele poderia manipular os dados do IBGE. Ele vai ser indicado no presidente do IBGE e começou a choradeira geral, a gritaria geral dos colunistas de economia da grande imprensa. A grande imprensa brasileira, que ela é, acima de tudo, financista. E ela é financista porque os seus donos, efetivamente, eles ganham dinheiro no mercado financeiro e não mais com seus veículos de comunicação. Os veículos de comunicação, na verdade, servem muito mais como caixa de ressonância de discurso, de propaganda ideológica deles. Grosso modo, é assim no Brasil, principalmente nesse meio de comunicação tão concentrado quanto a gente tem no país. Mas, via de regra, essa briga, essa choradeira, esse reclame, se dá por conta da guerra de narrativa em cima dos índices. Você ter esse controle dos índices socioeconômicos do país para ditar políticas públicas, questão sobre relação ao aumento do salário mínimo, investimentos em infraestrutura, e também justificativas para a mudança da cobrança de imposto no Brasil para um modelo mais progressivo, ou seja, quem tem mais paga mais. O IBGE atua nessas áreas. Por exemplo, uma construção de uma estrada, de uma via em qualquer determinado ponto, enfim, os impactos para além daquela via em si, de acesso ao trabalho, de acesso à saúde, de acesso à escola, a depender da circunstância. A economia com manutenção de transporte, economia com gasto de combustível, por exemplo. Isso o IBGE é capaz de mensurar, de fornecer os dados, melhor dizendo, para que se identifique esse tipo de coisa. Para que se identifique, por exemplo, a importância do aumento do salário mínimo e que para pôr em xeque ou para provar, mais uma vez, para quem ainda pensa dessa forma, provar o erro de que aumentou o salário mínimo, aumenta a inflação, como se isso tivesse uma correlação direta e sem depender, essencialmente, de um contexto histórico, socioeconômico, enfim. O IBGE possibilita que a gente faça esse tipo de comparativo, de levantamento, de entendimento da realidade brasileira. Quantos jovens a gente tem que são arrimo de família, por exemplo, que é o trabalho deles, muitas vezes precarizado, que garante o sustento familiar, ou os aposentados e pensionistas, que acabam sendo os mais idosos das casas, aquelas figuras que sustentam o lar, enfim, as suas famílias. E o IBGE pode gerar esse tipo de coisa, e aí a questão do peso das aposentadorias, esse tipo de coisa. Muito se falou, e aí a amostra
nesse sentido da guerra perante os índices, do financismo perante os índices. Quando o Márcio Postman assumiu o IPEA, ele encontrou lá figuras ligadas ao mercado financeiro que usavam o Instituto como instrumento de consolidação, de confirmação narrativa ideológica neoliberal do mercado. Né? Fundamentalmente, duas pessoas que o Márcio Postman atuou para que saíssem do Instituto ou que permanecessem sob uma outra lógica, causaram esse ranço, vamos dizer assim, no mercado financeiro, né? Que foram Regis Bonelli e Fábio Giambiagi. O Bonelli era aposentado do IPEA, já era aposentado do IPEA, mas mantinha lá na sede do órgão uma sala e uma secretária, onde ele fazia consultoria particular. Né? Já o Giambiagi era funcionário do BNDES, alocado no IPEA, para produzir trabalhos de interesse do mercado financeiro. O Márcio Postman, ao assumir o IPEA, ele determinou que os aposentados não poderiam mais continuar nas dependências e usando o nome do Instituto. Não foi só em relação ao Bonelli, foi a todos os aposentados que pudessem, porventura, enfim, estar nessa situação, ou os próximos que viessem a se aposentar, tendo à frente do IPEA. E ele também deu a possibilidade de que os aposentados voltassem a integrar o quadro do IPEA, né, continuar atuando no IPEA, mas como funcionários efetivos do órgão, e não em gambiarra, esse tipo de coisa. E o Giambiagi foi devolvido ao seu órgão de origem, que era o BNDES. Isso causou um furor no mercadismo, no financismo brasileiro, consequentemente nas suas caixas de ressonância na grande imprensa. Né? E quando fala-se do Postman voltar, assumir um órgão que lida com pesquisas, com dados estatísticos, etc., com índices, esse ranço, esse ódio, essa raiva volta à tona. O IBGE tem um papel muito mais do que apenas levantar dados. E, para além do censo, da realização do censo, da PNAD contínuo, etc., é ele entender, criar mecanismos, ou já levantar apontamentos, ou criar as condições para que a academia, as universidades façam isso, e até, por que não, os institutos privados, enfim, os órgãos ligados ao setor privado façam isso, de entender como a dinâmica econômica tem atuado efetivamente na vida, no dia a dia dos brasileiros. Não é apenas um contador de gente, o IBGE, mas ele consegue mensurar isso para a gente, né, de entender o impacto de investimentos, seja em infraestrutura, em políticas sociais, para além do imediato, mas o indireto. O IBGE permite que a gente faça isso, porque dá contexto no tempo, dá contexto em quantidade, na amostragem, nos recortes socioeconômicos, étnicos, enfim. Então você precisa ter alguém que pense nesse sentido o fomento real desses dados para a construção real de políticas públicas e não para consolidar ou confirmar ou reafirmar, melhor dizendo, narrativas do mercado financeiro. Por exemplo, em 2019, o então presidente Jair Bolsonaro indicou para o comando do IBGE uma amiga da filha do Paulo Guedes, que foi a Suzana Cordeiro Guerra, que ela tinha na época 37 anos. E ela foi indicada por ser amiga da filha do Paulo Guedes, logo ligada ao mercado financeiro, ao financismo, ao mercadismo. E a gente viu como o IBGE foi bastante destratado no governo Bolsonaro, ao ponto de que o censo que deveria ter ocorrido em 2020 só foi realizado em 2022, inclusive por determinação judicial do Supremo Tribunal Federal. Não foi por conta do governo e não tinha orçamento. Recenseadores não ficaram sem receber salários. Uma confusão feita nas coxas, na garra do seu corpo técnico, do corpo técnico do IBGE. Esse faniquito mostra bem se boa parte da grande imprensa, ou dizer assim, os veículos mais clássicos, tradicionais, né, Globo, Folha, Estadão, enfim,
Eles têm rejeição ao que se chama de bolsonarismo pelo seu perfil ditatorial, belicista, agressivo contra tudo, contra todo princípio de comportamento civilizado, etc. Na parte econômica, eles nunca tiveram nada contra. É difícil você encontrar, não vou dizer que não tem, porque aí eu digo que não tem, alguém bota aqui no comentário do vídeo, acha, né? Mas manchetes negativas em relação ao Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes, da escola de Chicago, cantava na régua dos financistas brasileiros, que são talvez a parcela mais antipovo que a gente pode ter no nosso país, né? Mais anti-Brasil que a gente tem. Os caras defendem entregar tudo, vende tudo para o mercado, o povo que se dane. Não é à toa que o Campos Neto, que é dessa linha, dessa escola, desse campo, pensa, cogita, enfim, vender as reservas internacionais do Brasil para o setor privado. Isso é de uma excrescência, de um antipovismo, se é que existe essa palavra, sem igual. E essa quizila com o Márcio Postman no IBGE tem essa premissa. Márcio Postman é um quadro qualificado, é um economista da Unicamp reconhecidamente qualificado, que tem trabalhos acadêmicos importantes, publicados em revistas acadêmicas importantes. Antes de você pense as questões das revistas acadêmicas, um trabalho acadêmico para ser publicado, ele não é assim, vai Cadu, publica ali um artigo aqui na revista, você escreve, manda e está publicado, não, vai, volta, é quase como um trabalho de conclusão de curso, de defesa de mestrado, doutorado, enfim, tem todo esse vai e volta, correções, etc. E o Márcio Postman tem para lá de 80 e tantos. Estamos vendo aí o limite do apoio que a imprensa dá ao governo, né? Que sempre vai parar na parte econômica, no financismo. Tem algumas diferenças de 20 anos atrás, mas a linha mestra é essa. Mexeu no financismo, mexeu comigo, porque os donos dos grandes meios de comunicação, eles sobrevivem do financismo. Os seus meios de comunicação são apenas correias de transmissão do seu pensamento ideológico, do que eles projetam para a sociedade, né? Ele entrega tudo no mercado, etc, etc, enfim. E esses ataques ao Márcio Postman se dão, né, por conta disso. Temos, para assumir o IBGE, uma figura que não é neoliberal, né, que não reza na cartilha do liberalismo econômico. E é sim um cara acadêmico, que tem rigor acadêmico, sim, já comprovado. Né? Teve essa falsa polêmica quando ele assumiu o IPEA ali e tal, e depois acabou. E o IPEA, sob a sua gestão, se mostrou um instituto, um órgão essencial para o entendimento da realidade brasileira. E aí esse faniquito é assim mesmo. Tentaram, inclusive, jogar a Simone Tebet contra o Lula por conta da educação, etc, etc. Aí ela depois veio a imprensa, não tem nada disso, enfim, eu não estava sabendo, não me falaram, né, não foi conversado comigo, mas não tem isso. O IBGE ele tem vínculo com o Ministério do Planejamento, que é o Ministério da Simone Tebet. Talvez a falha nessa discussão toda foi o Paulo Pimenta ter se antecipado ao presidente da República e ter falado do Márcio Postman numa coletiva que ele deu sobre o problema ósseo no fêmur que o presidente da República passa, fez infiltração, enfim, já foi anunciado, vai fazer uma cirurgia agora no segundo semestre para resolver o problema dele no fêmur. Talvez seja só isso, algo resolvido num cafezinho e se resolve qualquer problema que isso possa ter gerado, exceto nos colunistas da velha mídia, notadamente os mais antigos, que estão muito acostumados com fofoca, que estão muito acostumados a vender opinião e posição como fato noticial, como verdade factual, quando não é. O Márcio Postman é uma boa para o IBGE, tem condições técnicas, tem condições, inclusive, de visão de mundo, do uso correto que o IBGE deve ser dado para ajudar a entender a realidade brasileira, para ajudar ao Estado brasileiro a fomentar políticas públicas, a entender onde deve investir para a melhoria do povo brasileiro.